Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. Vamos iniciar o vídeo acerca da visão sobre o Apocalipse de acordo com a fé bestiana, né? A gente apresentou no vídeo anterior a visão cristã, conforme vai acontecer o Apocalipse segundo a visão cristã, e agora vamos apresentar a visão bestiana sobre o assunto. Bom, é preciso ressaltar que vai mudar tudo, porque a fé cristã, não importa se ela é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se ela é milenista ou amilenista, o que for, todos entram em concordância em um ponto: Jesus vai voltar como Cristo. Então esse é o primeiro ponto, eles já partem do viés segundo a tese de que Jesus vai continuar no corpo de Cristo. Quando ele voltar, ele vai voltar como Cristo, tal como foi na primeira vinda. Vai continuar sendo o mesmo Cristo. Então, esse já é o primeiro ponto que a fé bestiana já diverge. Por quê? Porque a fé bestiana já parte do princípio que Jesus voltará fora do corpo de Cristo, porque na primeira vinda ele veio como Cristo. E na segunda vinda, que seria a volta, né? A primeira volta que a gente fala a primeira vinda e a primeira volta. Porque quando Cristo 2, que é o Jeová Cristo, vier, vai ser a segunda vinda e segunda volta. Por que isso? Porque os judeus, eles rejeitaram a primeira vinda, que no caso é Jesus Cristo. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo. E já na primeira volta, que no caso se refere a Jesus Júnior besta, ou seja, Jesus voltar como besta, como anticristo, vulgarmente falando, ele vai ser rejeitado pelos cristãos. Então, na primeira vinda foi rejeitado pelos judeus como Cristo, e na primeira volta vai ser rejeitado pelos cristãos como besta. O Cristo só será aceito quando tiver o Espírito de Jeová dentro. Aí vai ser Jeová Cristo. Quando o Jeová Cristo se manifestar, que é a segunda vinda e a segunda volta, ele vai ser aceito tanto por judeus que tinham rejeitado Jesus Cristo e tanto pelos cristãos que tinham rejeitado Jesus Júnior besta. Então perceba, tanto judeus quanto cristãos rejeitam Jesus em formas diferentes, o judeu com relação a Cristo e o cristão com relação à besta. Até aí tudo bem? Então, esse já é o primeiro ponto, porque a fé bestiana parte desse princípio que Jesus vai voltar fora de Cristo, ou seja, como besta. Então já é uma outra manifestação, uma outra história, um outro rolê. Então, esse já é o primeiro ponto. Agora, com relação aos 7 anos da última semana de Daniel, a gente entende que metade da semana já foi cumprida. Então, no caso, para nós bestianos, acreditamos que só falta se cumprir a metade da última semana de Daniel, somente a metade, porque a outra metade já foi cumprida com Cristo. Porque se entendemos que a besta que está para se manifestar agora representa a volta de alguém que já foi e que agora não é mais, ou seja, traduzindo, não tem aquela passagem que diz a besta que era e já não é, mas voltou e vai para a perdição. A tradução seria essa: Jesus, que era Cristo, já não é mais,
voltou agora como besta e vai para a perdição. Ou seja, o Jesus que foi como Cristo, morreu, ressuscitou, levou o corpo para cima, devolveu para Jeová, porque agora é Jeová que vai usar o corpo de Cristo. Agora Jesus em espírito desceu, pousou em cima do corpo de alguém que vai representar a sua volta, que no caso é Jesus Júnior, que é o neto de Deus, e aí essa pessoa vai consumar a segunda morte, ou seja, Jesus teve a primeira morte quando ele era Cristo. Agora ele vai usar outra pessoa para morrer de novo. Essa outra pessoa vai ser Jesus Júnior, besta, ele que vai morrer a consumação do lago de fogo. A primeira morte foi pela cruz, Cristo crucificado, e agora a segunda morte é pelo lago de fogo, a besta queimada. Ele é a oferta queimada, Cristo é a oferta crucificada. Então, é preciso entender que crucificação não é holocausto. Então, Cristo não foi queimado. O sacrifício da queimação se destina à besta. E para entender isso, aí você tem que voltar lá no Antigo Testamento, ver lá o sacrifício que Abraão ofereceu de Isaac e o processo da troca lá, que tirou Isaac e achou o cordeiro lá que Deus providenciou para ser morto no lugar de Isaac, aí fez a troca e quem morreu queimado foi o cordeiro no lugar de Isaac. Só que Isaac já tinha passado pela primeira morte. Só que a queimação não era destinada a Isaac, era destinada ao carneiro. Por isso houve essa troca. E da mesma forma, Cristo cumpriu a primeira etapa da salvação, que era morrer na cruz. Agora a finalização desse processo de salvação termina, se consuma na morte da besta, que é através da queimação de seu corpo. Então, nesse caso, entendemos que Cristo, o ministério de Jesus como Cristo na Terra, no passado, se refere os primeiros 3 anos e meio da semana de Daniel. Aí quando fala que romperá a aliança na metade da semana, significa o quê? Que Jesus romperá o seu vínculo com Israel. Ou seja, se desligou total. Lembra daquelas passagens que ele fala que daria o reino para outro povo que produzisse seus frutos, que aqueles ali não eram dignos? Eu vou ver se eu acho aqui, peraí. Está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E como também já expliquei no vídeo anterior, que Jesus não é a divindade dos judeus, e sim dos bestianos. A divindade dos judeus é Jeová, então não tem sentido nenhum Jesus ter vínculo com uma nação que não é a dele. Então não foi rejeitado sem motivo, estava querendo ser aceito pelo que não era seu. Embora a Bíblia fale que veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas a questão é que Jesus não pertence àquele povo. Então, concluindo, os 3 primeiros 3 anos e meio, o ministério de Jesus como Cristo, e os 3 anos e meio final, o ministério da besta, ou seja, Jesus como Cristo, 3 anos e meio, e Jesus Júnior como besta, mais 3 anos e meio. Então a falsa paz já aconteceu no período que Jesus estava como Cristo, que os judeus resistiram a ele. Tanto que, se você for ver, tem o Jeová na lei. O que seria o Jeová fora da lei? Jesus Cristo, porque é a manifestação de alguém fora da lei e esse alguém é Cristo. A mesma coisa se repete, agora com relação a Cristo. Que seria um Jesus fora de Cristo? Jesus Júnior besta, a manifestação de alguém fora de Cristo, que no caso é a besta. Então, Cristo fora da lei, ou anti-lei, e besta fora de Cristo, ou anticristo. Deu para pegar? Então, na verdade, é uma repetição de padrões. Cristo em relação à lei e besta em relação a Cristo. O que aconteceu no passado acaba se repetindo de novo
no futuro de outra forma. Se Cristo era filho, a besta é neto. Se Cristo é Deus, a besta é homem. Se Cristo é maior, a besta é menor. Se Cristo está na terra, a besta está no abismo, debaixo da terra. Se Cristo é descendência de Davi, a besta é descendência de Salomão. Se Cristo é o leão da tribo de Judá, a besta é a serpente da tribo de Edom. Se Cristo veio do céu, a besta veio da terra. Percebe? Um veio do alto e o outro veio de baixo. Então, vamos ao próximo ponto. A questão do arrebatamento. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, explicando o que vem a ser o arrebatamento, então acho que eu não preciso entrar muito em detalhe nesse vídeo, é só conferir o vídeo que eu fiz a respeito. Mas, para nós, bestianos, arrebatamento não passa de uma palavra fofinha para querer dizer desencarne em massa. Porque enquanto o cristão ele idealiza o arrebatamento como o quê? Vou largar a roupa e subir com o corpo. Para o bestiano, essa roupa não é a roupa que a gente veste, a vestimenta. A roupa é a carne, é o corpo físico. A gente vai deixar o corpo para ir embora em espírito. Ou seja, desencarne, morte. E como que vai ser isso? Através da instituição do culto à besta, culto à imagem da besta. Por quê? Porque não fala em Apocalipse 13 que ele vai enquadrar todo mundo e fazer o questionamento. E aí, vai adorar a besta ou não vai? Se você adorar, você recebe a marca e continua vivo por um tempo. Agora, se você se recusa a adorar a imagem da besta, você é morto ali na hora. Você perde até sua cidadania, porque até para você ser aceito no convívio social, né, ser aceito em sociedade, ter sua cidadania garantida, você tem que aceitar a tal marca da besta, certo? Então, se você não aceita, você é excluído. Só que nessa eles não dão nem chance de você sobreviver, você já é morto, por recusar a se prostrar diante da besta, né? Por não reconhecer que ele é Jesus ali. Ou não reconhecer que aquele homem é o enviado da divindade Jesus. Então, nesse caso, entendemos que os cristãos, todos, sem exceção, vão passar pela grande tribulação, porque não tem como. Aí a pessoa fala, mas Deus conhece meu íntimo, meu interior, Ele sabe que eu sou uma boa pessoa, Ele lê o nosso coração, então Ele sabe quem são as pessoas boas que merecem ser arrebatadas e quem não está 100% purificado e tem que ficar mais um pouco para passar pela provação. Então, é exatamente isso. Essa é a palavra, provação. Como é que eu vou saber se você é um cristão ou não se você não for provado? Saber as intenções do que se passa no interior de cada pessoa, isso Deus já sabe. A questão é, eu preciso de prova, algo palpável. Como é que eu vou ter certeza se você é ou não é de fato um cristão? Provando com a vida. E isso é diversas vezes mencionado na Bíblia, que quando Cristo fala, se a mim me perseguiram, a vós perseguirão também. Não pensa que vai ser diferente. Se comigo aconteceu isso, com vocês vai acontecer também. E aí também vemos na passagem que diz no Mateus capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Ou seja, os abutres, os urubu vão comer o quê? A carne que estiver estirada no chão, né? E aí a gente vê também em Apocalipse 13, quando ele fala para os cristãos terem paciência.
Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Enfim, se for citar, tem inúmeras menções, passagens falando sobre, que nem Apocalipse capítulo 6, versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Aí mais para frente no mesmo capítulo, no versículo 10 do capítulo 6, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí depois a gente vê também em Mateus 10, Mateus capítulo 10, no versículo 34, quando Jesus fala: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. Então, você vê que só nisso aí você já entende que vai haver uma divisão. E no arrebatamento não acontece isso. E aí entra outra questão, né? Outro incógnita, que se houvesse mesmo esse arrebatamento que os cristãos pregam de o pessoal sumir e só ficar os ímpios, a besta não ia ter quem perseguir, porque não fala em Apocalipse 13 que ele vai ter poder para perseguir os santos e fazer guerra contra eles e vencê-los. Então, se não vai ter nenhum santo na terra, quem que ele vai perseguir? Então, mais um motivo para o arrebatamento ser justamente essa questão da perseguição. Então, o arrebatamento para nós nada mais é que a provação que o cristão tem que passar de ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida e ele não negar, né? Na verdade, a questão do cristão ser perseguido não é porque ele aceita Jesus Cristo, mas é porque ele Jesus Júnior Besta como sendo o enviado de Jesus. É esse o motivo da perseguição. Por isso que fala que iam se escandalizar por causa do meu nome. Não é do nome Jesus Cristo, é do nome Jesus Júnior Besta, que inclusive é falado que esse nome é um nome de blasfêmia, um dos vários nomes de blasfêmia, né? Porque são vários títulos que a besta recebe. Mas vamos voltar ao assunto inicial, que é sobre a trajetória, né, do Apocalipse segundo a visão bestiana. Então, como entendemos que Jesus é uma coisa e Cristo é outra, porque Jesus se refere ao Espírito da divindade que usou o corpo de Cristo, e Cristo se refere ao corpo físico de Deus, que no caso é o Deus desse universo, que é Jeová. Então, o corpo de Cristo é o corpo de Jeová. Então, entendemos o quê? Que cabe uma vinda e uma volta para cada um. Então, da mesma forma que Jesus veio, Jesus voltará. Cristo veio e Cristo voltará. Então, Jesus veio como Cristo e voltará como besta. Já Cristo veio com Jesus dentro e voltará com Jeová dentro. Percebe a diferença? Então, agora na volta é esperado o quê? É esperado a volta de Jesus e a volta de Cristo. A volta a Jesus, como já falei, se refere à vinda da besta. Então, a manifestação do anticristo no mundo já representa a volta de Jesus.
Agora a volta de Cristo é aquele que vai inibir, acabar com a ação do anticristo do mundo para lançar ele no lago de fogo e punir ele pelo que ele fez na sua ausência. Então vamos lá, a panorama acerca dos acontecimentos do Apocalipse, dentro da visão do bestianismo. O Apocalipse começa com a morte do diabo. Sim, o dragão será lançado ao abismo. Só que quando ele é lançado no abismo, ele perde os poderes de diabo. E aí ele passa esses poderes para aquele que vai se tornar a besta. Então a besta passa a ser esse novo diabo, né? Ou melhor, o novo Satanás. Porque o velho já morreu e caiu no abismo. Então o antigo morre para dar lugar ao novo, o seu substituto que ficará em seu lugar. Então, e observe que antes a atuação dele era em espírito e agora passa a ser carnal porque já representa uma pessoa humana. Ou seja, um homem vai meio que encarnar esse simbolismo aí do diabo. E como entendemos, né, que Jesus vai voltar como besta, então esse novo diabo acaba sendo a manifestação de Jesus, enquanto o velho era a manifestação do inimigo dele, que agora vai retornar como Cristo. Ou seja, só trocou de roupa. Ele está se despindo de diabo, procurando alguém para vestir a roupa dele de diabo, enquanto ele vai lá, pega a roupa de Cristo e aí, agora é você que está de diabo agora? E vai vingar em cima, entendeu? Ele só está procurando alguém para livrar a roupa que ele tá, a roupa suja que ele tá. Para quando ele vir com a roupa limpa, julgar aquele que está com a roupa suja. Deu para entender? Então, um vai ser a ovelha em pele de lobo, enquanto que o outro vai ser o lobo em pele de cordeiro. É tipo isso. Beleza. Então começa com a morte do diabo, nasce a besta. Aí, durante o reinado da besta, que já começa a grande tribulação aí, né? Aí os cristãos vão se dividir em dois, que é o que eu chamo de cristão pisciano e cristão aquariano. Quem que é o cristão pisciano? O cristão pisciano é aquele que pertence à velha era, é aquele que tem a mente fechada, a mente retrógrada, é aquele que ainda está preso a velhos conceitos que é impossibilita ele de adentrar a nova era. Portanto, ele não poderá participar do reino dos céus na terra e entrar nessa nova era de aquário, enfim, na terra 2.0. Ele vai ser retido. Então, não se achou qualificado para poder... Não teve o merecimento, a dignidade de entrar na nova era. Então, essa pessoa vai ser pega pelos soldados da besta e quando enquadrar e fizer a pergunta, você adora ou não adora? Ele vai recusar adorar, né? Porque ele é cristão, fiel até a morte, então ele vai morrer. O dever do cristão pisciano é não negar a Cristo e morrer. São os mártires, né, da grande tribulação. Os cristãos piscianos são os mártires. Agora, os cristãos aquarianos é a mulher que fugiu para o deserto. É a mulher que ficou escondida por um tempo até Cristo voltar. Protegida dos perigos, não encontrada pelos soldados da besta, né, para poder fazer o enquadramento. Então ela está escondida em algum lugar invisível, que passa perto e não consegue ver. Entendeu? Tem um campo de força, enfim, uma força invisível que mantém eles escondidos até a hora que Cristo voltar, eles aparecer para fora. Aí tá. Então vai ver a divisão desses dois cristãos. Os cristãos pisciano, que é os que morrem, e os cristãos aquariano, que é os que sobrevivem para poder entrarem no reino quando Cristo descer do céu. Beleza. Quem são os bestianos? Os bestianos são os adoradores da imagem, os seguidores da besta. É aqueles que aceitaram a marca dos 666.
Vale ressaltar também que os cristãos aquarianos também possuem marca, só que a marca deles é o número 9. É o selo de Deus que garante que eles passem pela grande tribulação e não sofram dos danos da ira de Deus que será derramado sobre os ímpios, ou seja, sobre os bestianos que adoraram a besta e que mataram os cristãos piscianos. Então, vai haver duas marcas. A marca 666, 666, é a marca da besta. O número 9 é a marca de Deus. Quem quiser sobreviver ao Apocalipse e não passar pelas dores, não sofrer nenhum perigo e garantir sua passagem para entrar no reino dos céus na terra, aceita o número 9 na testa e fique escondido em algum lugar que você não vai ser achado. Agora, se você quer participar da economia mundial, do governo único global, aí você tem que aceitar os 666 na testa. O símbolo dos dois, o símbolo do selo de Deus é a estrela de 9 pontas. O símbolo da besta é a cruz dupla, que é duas cruzes juntas, né? A união da cruz em pé de Cristo e a cruz menor invertida da besta. Então, a união é a junção das duas cruzes, que forma a cruz dupla. Um traço e dois risquinhos. Então, já deu para entender qual que é o selo de um e de outro. O cristão aquariano é selado com o selo de Deus. O bestiano, pisciano é selado com o selo da besta. O único que não é selado com nenhum dos dois selos é o cristão pisciano, que é aquele que morre, porque ele é enquadrado pelos guardas, né, pelos soldados da besta, para poder ver se ele aceita a marca da besta ou não. Por ele negar, ele morre e acaba não aceitando, né, a marca da besta, por isso ele morreu. Mas ele não conseguiu fugir até o deserto junto com os outros cristãos para poder aceitar o número 9 e garantir a sua sobrevivência para poder entrar no reino. Então percebe, ele perde as duas marcas. Por ele ter sido pego pelos soldados, aí já não tem mais jeito, ou ele aceita ou ele morre. Entendeu? Por ele não se converter para se tornar um bestiano, ele acaba morrendo. Agora, os cristãos aquarianos, eles conseguem fugir para o deserto a tempo e aceitam essa marca para garantir que continuem vivos, né? E obedientes a Deus até a hora que ele chega. Então, os únicos que não vão morrer são os cristãos aquarianos, porque de resto, tanto o bestiano quanto o cristão pisciano, ambos vão morrer, sendo os cristãos piscianos pelas mãos dos bestianos e os bestianos pelas mãos de Deus. E perceba, morrer pelas mãos de Deus não é uma tarefa fácil. A mão de Deus vai pesar, vai ser danosa, vai doer bastante. Então perceba, o fato dos bestianos estarem poupando os cristãos de serem participantes da ira, né? O fato deles recusarem se tornarem bestianos, recusarem aceitarem a marca da besta sobre a testa deles, é um livramento. Tem que agradecer a Deus, ainda bem que eu morri, ainda bem que eu não aceitei a marca da besta. Por quê? Porque se eu aceitasse, eu teria que passar pela ira de Deus. Os bestianos vão passar pela ira de Deus. E você acha que vai ser fácil passar pelas pragas da ira de Deus? Não vai ser. É lepra, é granizo, enfim, pedras de gelo caindo do céu. É um calor estonteante queimando sua pele, derretendo seu corpo. Tornado, um monte de desastre natural, água virando sangue, pessoas morrendo intoxicadas, doente, entendeu? É um cenário, por isso fala Apocalipse, é um cenário apocalíptico, não é coisa boa. Falar de Apocalipse não é uma coisa boa, não adianta aqui eu romantizar e falar de coisas boas como se fosse um flor, um mar de rosas, não é cheio de espinho. É uma coisa ruim, é ruim até para mim estar falando aqui sobre isso, porque é um pesar, é com pesar que eu falo isso, não é para ficar alegre. Entendeu? Por mais que seja uma mensagem de esperança, de saber que depois de tudo isso vai acabar, tudo vai ficar bem, mas esse processo é um processo pesado, entendeu? Então tem muita purgação nesse caminho.
Entendeu? Então, enquanto que o cristão fica com a parte mais leve, o bestiano vai pegar a carga mais pesada, entendeu? Que é lidar de frente com Deus. Então, para o cristão é livramento não ter que passar pela ira de Deus, porque quem vai passar são os bestianos, por terem adorado e aceitado a imagem na testa, né? Então, enquanto isso, os aquarianos lá estão protegidos. Eles presenciam a justiça de Deus acontecer sobre a terra e castigando os ímpios que tinham matado os outros cristãos que morreram, porque, como eu te falei, a injustiça do homem precisa acontecer para que a justiça divina venha. Não faz sentido a polícia vir primeiro se não tem a quem prender. Primeiro vem o ladrão para depois vir a polícia. Então é aquela questão. Primeiro é necessário que o mal aconteça para depois vir o bem para triunfar em cima. Então, após todas essas coisas, né, depois de Deus ter lançado todas as taças de sua ira, né, sobre os bestianos, alguns dos bestianos vão morrer. Os que forem morrer até a última taça, até o derramar da última taça, são os que eu costumo chamar de bestiano não devedor. Porque os bestianos devedores, eles vão ficar até o final, ou seja, até Cristo descer. Esses que forem morrendo no decorrer do derramar das taças da ira de Deus são os bestianos não devedores, ou seja, aqueles que simplesmente adoram por adorar, mas não estão devendo nada, não estão presos espiritualmente a ponto de ter que depender da morte da besta para poderem serem livres. E esses que são os devedores são os que dependem da morte da besta para poderem serem livres e depois serem mortos. É como se tivesse alguma prisão espiritual que depende da morte da besta para consumar essa morte e esse pessoal que ficou até o final ser livre e depois ser morto. Porque eles não podem morrer com essa prisão, entendeu? Eles têm que se livrar dessa algema primeiro para depois serem mortos. E essa algema só sai se a besta morrer queimada. Entendeu? Quando a besta morre queimada, aí a algema solta. E aí essas pessoas podem ser livres para morrer e não tem nada que segure elas nessa existência, entendeu? Então é basicamente isso. Então os devedores são aqueles que vão ficar até o final juntamente com a besta, quando Cristo descer do céu para condenar a besta, né? Lançar ela a julgamento. Agora, os que forem morrendo no decorrer do derramar das taças são bestianos comuns, que não são devedores, que não têm essa necessidade de ir até o final. Os que ficarem até o final é porque precisa mesmo, que realmente depende da morte da besta para poder ser livre. Entendeu? Como eu vou citar o perfil daqueles que devem? Provavelmente são pessoas poderosas, de posse, elitizada, presidentes, reis, rainhas, enfim, é alguém de poderio aí. Com certeza tem alguém nesse perfil no meio, né? Mas é basicamente isso. Aí tá, aí a besta é lançada junto com seu auxiliar da besta, eu chamo o falso profeta de auxiliar da besta. Porque, querendo ou não, a besta também é um profeta. Então não faz sentido chamar o outro de falso profeta, sendo que os dois é profeta, né? Mas mais o primeiro do que o segundo. O segundo é mais para auxiliar, né? Ele tá ali do lado como um vice, uma vice-besta, por assim dizer. Na ausência de um, o outro responde por ele, tipo assim, mas enfim, o fato do outro ser jogado junto com ele é para mostrar que tipo um é o escolhido para ser a besta, o outro é para representar que qualquer pessoa que não fosse ela poderia também ser jogada, ou seja, para quebrar com essa questão do orgulho de achar, você é o escolhido, você foi predestinado para passar por isso. Não. Você escolheu por livre arbitrariedade sua. Você escolheu por livre vontade ser a besta. Mas acontece que, por cumprimento da profecia, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Então, outra pessoa aleatória vai ser jogada junto com você. Só que a consumação
da morte da besta se refere à primeira besta, não à segunda. A segunda está sendo jogada só por essa questão de que poderia ter sido qualquer outra pessoa, né? Para a besta não se sentir alguém especial por achar que, eu sou a besta e tal. Não, poderia ter sido qualquer outra pessoa se não fosse você. Entendeu? Por isso duas pessoas são jogadas juntas. Entendeu? Não só uma, mas a questão da validez do sacrifício é por causa da primeira. A segunda não conta. A segunda está sendo jogada por ser jogada mesmo. Aí tá, aí nessa, quando Cristo volta, ele pune a besta, né, lançando no lago de fogo. Aí tem aquela questão lá dos justos herdarão a terra, brilharão o rosto como o sol, e eles vão herdar o reino dos céus na terra, né? Aí a partir daí começa a utopia, né? A paz mundial perpétua na terra que vai se seguir eternamente. Não tem milênio, como eu te falei, o milênio ele é simbólico, ele já se refere ao reinado da besta, de Jesus como besta. Esse é o milênio, mas não é milênio de 1000 anos, é milênio de 3 anos e meio, ou até menos, né? Porque no decorrer dos acontecimentos vai ser uma coisa tão atemporal que vai perder essa noção de tempo e espaço. Então a gente não vai ter noção de quanto tempo passou. Às vezes pode ter passado vários anos em questão de horas, entendeu? Então vai perder essa noção de tempo, porque o tempo só existe para nós com relação ao relógio e ao calendário. A gente se baseia o tempo nisso, mas o tempo mesmo ele é atemporal, ele não existe, só existe o aqui e agora. Então essa noção de tempo só existe para nós, mas espiritualmente falando ele não existe, ele é atemporal. Aí tá, aí os justos herdarão a terra, que é os cristãos aquarianos. Enquanto o resto dos bestianos que sobreviveu, que é os bestianos devedores que eu falei, que estava esperando a besta morrer para poder ser livre, aí esses daí são mortos à espada, né? Que você vê, acho que em Apocalipse, deixa eu ver qual capítulo é. No Apocalipse 19, né, quando Cristo volta, né, que aparece ele montado no cavalo branco, aí ele desce. Capítulo 19, versículo 21. E os demais, que é o restante dos bestianos, né, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, ele deu ordem para matar os restantes dos bestianos que ainda estava vivo após a morte da besta, né? Da besta líder, que no caso é a besta primeira aí, a que veio para ser representante de Jesus na Terra. Aí tá, aí consumou a segunda morte, que é a morte do fogo, né? E o restante dos bestianos que estava vivo ainda morreu a fio de espada pelas mãos dos cristãos aquarianos. Aí todo mundo morreu, né? Os cristãos piscianos foram os primeiros a morrerem e em seguida depois os bestianos piscianos, né? Tudo que é pisciano, seja cristão ou bestiano, morreu. E foi para o outro universo lá, nascer de novo e recomeçar a vida lá fora. Fora desse lugar, desse universo A. Renasceram de novo, mas no universo B. Beleza. Os que ficaram aqui viveram felizes para sempre, né? Agora que o paraíso foi reconstruído na terra, Cristo desceu, voltou e restabeleceu o seu reino aqui na terra para sempre. Então, paz aqui e paz no outro lado, né? Já foi separado quem é de fora lá fora e quem é de dentro aqui dentro. Você vê que, lendo o Apocalipse em si, é realmente isso, essa questão da purgação, né? Dessa separação daquilo que... Não é que daquilo que não presta, é daquilo que não é daqui. Essa que é a contextualização certa. Aquilo que não pertence a mim, eu devolvo lá fora, porque não é meu. Se fosse meu, eu aceitaria como meu, eu reconheceria como sendo algo meu. Por não ser meu, a própria vida se encarrega de expelir para fora. A própria vida cospe você da existência. Ó, você não é daqui, ó, sai daqui, chispa. Tá atrapalhando o pessoal daqui de viver e você também não tá vivendo porque não tá no seu lugar. Entendeu? Então é isso, é voltar a encaixar as peças no lugar que ela tem que estar. Entendeu? Você não tem que se encaixar no lugar que não é seu, você tem que voltar pro seu lugar, cumprir sua função.
Os hindus não falam cumprir o seu dharma? Então, é cumprir com o seu dever, com a sua natureza, estar onde você deveria estar. Então é isso. Então, os piscianos vão voltar para o universo deles, né, lá fora, e os aquarianos ficam aqui, na Terra 2.0, enquanto os outros vão renascer no Éden, no planeta Éden, que antes era visto como um jardim, agora vai ser visto como um planeta. E aí tudo certo, né? O outro Deus volta lá fora, porque já consumou os 2 sacrifícios da cruz do fogo, não tem nada que prenda ele a essa existência, já pegou o que é dele, voltou para o universo dele e foi viver a criação dele lá com os seus. E o Deus daqui com o pessoal daqui. E fim, não tem mais o que dizer. Aí, fim da história. E concluindo essa questão, né, do encerrar das eras, né, estamos atualmente no fim, chegando ao fim da era de peixes, porque é a manifestação dos 2 peixes, né, o primeiro peixe, que é o peixe maior, que é Cristo, e agora o peixe menor, que é o peixinho, né, filho de peixe, peixinho o peixinho é a besta, né, então os 2 peixes, né, o Cristo e a besta, né, as 2 polaridades ao qual Jesus manifesta, né? Manifestou no positivo como Cristo e agora no negativo como besta. Aí o fim dessa era de peixes, o auge dela, o ápice, né? É com a besta, né? E aí ele veio para finalizar essa era. Agora quem vai iniciar a outra é o Jeová Cristo, que é ele que é o regente da era de Aquário, né? É ele que vai inaugurar essa nova era e nem todos são merecedores de entrar nela, né? Por isso que muita gente não vai conseguir entrar, é uma luta pela vida eterna que está por vir, né? Pelo mundo vindouro, né? Então, é uma questão de purificação mesmo, que só aqueles que têm que entrar vão conseguir entrar. E você vê que essas profecias não é um acontecimento isolado, é um acontecimento universal. Isso vai afetar todas as religiões, não importa o que você acredita, você também vai ser afetado por isso, por esses acontecimentos. É uma coisa universal, vai abarcar tudo e a todos. Entendeu? A existência como um todo será afetada. Então, você vê até no hinduísmo, por exemplo, a questão do fim da era Kali Yuga pro iniciador, né, que quando Vishnu descer na Terra, vai restaurar todas as coisas e vai reiniciar o ciclo para o Satya Yuga, uma nova era, a era de ouro, a era dourada, onde a paz reina sobre a Terra. Então, até a paz vir, precisa que a última guerra aconteça, né? A última catástrofe, para que tudo que é de mal se acabe de uma vez por todas, para que isso não venha se repetir nos próximos ciclos, entendeu? Então, quando se fala em fim do mundo, não é que o planeta vai ser destruído. O fim do mundo é o fim desse mundo ao qual nós conhecemos. De tudo que você conhece aqui como sendo a realidade, entendeu? É o fim dessa construção aí que a gente tem. É o fim desse mundo idealizado, desse mundo construído aí pelos homens, em substituição a um novo mundo. Um mundo fraternal, um mundo mais espiritualizado e menos materialista. Entendeu? Então a Terra vai passar por um processo de regeneração, porque agora ele está no estado podre, impuro, entendeu? Por isso esse processo de purificação, para ele se regenerar e voltar a ser o paraíso que era para ter sido antes. É aquilo que eu falo. O primeiro meteoro marcou o fim da era dos dinossauros. O último meteoro que cair do céu vai marcar o fim da era dos homens, que aí é Deus tomando a terra de volta para ele. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também.
Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.